Por que você ainda deixa sua mente sabotar suas conquistas antes de começar? Sabe aquele momento em que você está prestes a fazer algo importante? Começar um projeto, tomar uma decisão difícil, dar o primeiro passo em direção a um objetivo grande? E de repente surge aquela voz na sua cabeça, aquela que diz que você não está pronto, que vai falhar, que é melhor esperar mais um pouco, que talvez você não seja capaz o suficiente. Essa voz não é instinto, não é intuição, não é sabedoria, é sabotagem pura. E o pior, você provavelmente já ouviu ela tantas vezes que nem percebe mais quando ela está no comando das suas decisões. Hoje, eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga seus objetivos, seus medos e principalmente a relação que você tem com a sua própria mente. Porque tem uma diferença gigante entre ser cauteloso e ser refém do medo disfarçado de prudência. Vamos começar pelo básico. Sua mente não foi programada para você ser feliz, realizado ou bem-sucedido. Ela foi programada para você sobreviver. E essas duas coisas, acredite, não são a mesma coisa. Quando você pensa em fazer algo novo, algo que te tira da zona de conforto, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. Não importa se é começar um negócio, falar em público, terminar um relacionamento tóxico ou simplesmente mudar de cidade. Para a sua mente primitiva, qualquer mudança representa perigo. E o trabalho dela é te manter seguro, mesmo que isso signifique te manter pequeno, preso, infeliz. Isso se chama viés de negatividade. É um mecanismo de defesa evolutivo que foi extremamente útil quando nossos ancestrais precisavam evitar ser comidos por leões. Mas hoje, ele só te impede de viver a vida que você realmente quer. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece isso. Elas ouvem a voz do medo e acham que é a voz da razão. Pensam que estão sendo realistas, quando na verdade estão sendo controladas por um sistema de alerta que não sabe diferenciar um leão de uma oportunidade. E aí o que acontece? Você adia, você encontra desculpas. Você se convence de que não é o momento certo, que precisa se preparar mais, que talvez no ano que vem você esteja mais pronto. E enquanto isso, a vida passa. Os anos passam. E você continua no mesmo lugar, com os mesmos sonhos, as mesmas desculpas e a mesma frustração crescendo por dentro. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria porque teve medo de falhar? Quantas oportunidades você já recusou porque se sentiu inseguro? Quantos sonhos você já abandonou antes mesmo de tentar? A verdade é que a maior parte das suas limitações não está lá fora. Não é falta de oportunidade, não é falta de recursos, não é falta de sorte. A maior parte das suas limitações está dentro da sua cabeça. E o mais assustador, você é quem as mantém lá. Tem um conceito na psicologia chamado profecia autorrealizável. Funciona assim. Você acredita que vai falhar? Então age de forma tímida, inconsistente, sem convicção. E por agir assim, você realmente fracassa. E aí você olha para o resultado e pensa, eu sabia, eu não era capaz mesmo. E com isso, você reforça ainda mais a crença limitante. É um ciclo vicioso que te mantém aprisionado na própria narrativa que você criou sobre si mesmo. Mas aqui está a boa notícia. Se você criou essa narrativa, você também pode mudá-la. Porque a mente inabalável não é aquela que nunca sente medo, é aquela que sente o medo e age mesmo assim. É aquela que reconhece a voz da sabotagem e escolhe não obedecer. É aquela que entende que coragem não é ausência de medo, mas sim a decisão de não deixar o medo decidir por você. Então, como você faz isso? Como você para de sabotar suas próprias conquistas antes mesmo de começar? Primeiro, você precisa entender que pensamentos não são fatos. Só porque você pensa que vai falhar, não significa que você vai. Só porque você se sente inseguro, não significa que você não é capaz.
seus pensamentos e sentimentos são apenas reações químicas no seu cérebro, não verdades absolutas sobre quem você é ou o que você pode alcançar. Segundo, você precisa parar de esperar se sentir pronto, porque a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são aquelas que esperaram até se sentirem confiantes. São aquelas que agiram mesmo se sentindo inseguras. Ação gera confiança, não o contrário. Terceiro, você precisa redefinir o conceito de fracasso. Porque fracasso não é o oposto de sucesso. Fracasso é parte do processo. Toda pessoa de sucesso que você admira fracassou, muitas vezes. A diferença é que elas não interpretaram o fracasso como uma confirmação de que não eram capazes. Elas interpretaram como feedback, como aprendizado, como um degrau necessário no caminho. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram como ele lidou com tantos fracassos, ele respondeu: "Eu não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas que não funcionam." Essa é a mentalidade que separa quem conquista de quem desiste. Agora pensa comigo, quantas vezes você desistiu na primeira dificuldade? Quantas vezes você interpretou um obstáculo como um sinal de que você deveria parar? Quantas vezes você deixou um erro definir sua capacidade? O que você precisa entender é que o seu maior adversário não está lá fora. Não é a economia, não é o mercado, não é a concorrência, não são as circunstâncias. Seu maior adversário é a versão de você que prefere a segurança do conhecido ao risco do crescimento. E olha, eu sei que parece mais seguro ficar onde você está. Parece mais confortável não arriscar. Mas tem um tipo de dor que é muito pior do que a dor de tentar e falhar. É a dor de olhar para trás daqui a 10, 20 anos e perceber que você nunca realmente tentou. Que você deixou o medo decidir sua vida inteira. Que você viveu pequeno porque teve medo de ocupar o espaço que era seu por direito. Essa dor, acredite, é irreversível. Mas a dor de tentar e falhar, essa passa. Essa te ensina, essa te fortalece, essa te transforma. Deixa eu te contar uma história real. Tem um cara chamado Sylvester Stallone. Você provavelmente conhece ele como ator, principalmente por Rocky. Mas o que você talvez não saiba é a história por trás desse filme. Stallone estava completamente falido. Tão falido que teve que vender até seu cachorro porque não tinha dinheiro para alimentar ele. Ele ofereceu o roteiro de Rocky para vários estúdios. Todos recusaram, até que um aceitou, mas com uma condição. Eles não queriam Stallone no papel principal. Eles queriam um ator famoso. E ofereceram a ele uma quantia enorme de dinheiro pelo roteiro. Muito dinheiro. Dinheiro que mudaria a vida dele. Stallone recusou. Ele insistiu que ele tinha que ser o Rocky. Os estúdios continuaram recusando, até que finalmente, depois de muita insistência, um estúdio concordou, mas pagando uma fração do que os outros haviam oferecido. Stallone aceitou, fez o filme. Rocky foi um sucesso gigantesco. Ganhou o Oscar de melhor filme. E Stallone se tornou uma das maiores estrelas de cinema da história. Agora imagina se ele tivesse ouvido a voz da prudência. A voz que dizia para ele aceitar o dinheiro, agradecer a oportunidade e seguir em frente. Ele teria perdido tudo. Teria sido apenas mais um roteirista anônimo que vendeu um roteiro. E Rocky seria outra pessoa. Mas ele não ouviu. Ele apostou em si mesmo. Mesmo falido. Mesmo sem garantias, mesmo com todo mundo dizendo que ele estava sendo irracional. Essa é a diferença. Pessoas com mente inabalável não esperam permissão. Elas não esperam garantias. Elas não esperam o momento perfeito. Elas decidem e agem e lidam com as consequências no caminho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você? O que você está adiando porque está esperando o momento perfeito?
Que sonho você está guardando na gaveta porque tem medo de falhar? Porque a verdade é essa: você pode continuar adiando, pode continuar esperando, pode continuar se convencendo de que um dia você vai estar pronto. Mas esse dia não vai chegar. Sabe por quê? Porque o momento certo não existe. Nunca vai ter um momento em que todas as condições estejam perfeitas. Nunca vai ter um momento em que você não sinta medo. O momento certo é aquele em que você decide que vai fazer acontecer, apesar de tudo. E outra coisa importante: pare de se comparar com quem já está lá na frente. Isso é injusto e improdutivo. Você não sabe quantas vezes aquela pessoa fracassou antes de chegar onde está. Você não sabe quantas noites ela passou sem dormir, quantas vezes ela quis desistir, quantas portas foram fechadas na cara dela. Você só vê o resultado final e compara o resultado final dela com o seu começo. Isso não faz sentido nenhum. É como comparar o último capítulo do livro dela com a primeira página do seu. Todo mundo que está onde você quer chegar um dia esteve onde você está agora. A diferença é que essas pessoas deram o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Elas não esperaram ter tudo resolvido. Elas começaram com o que tinham e construíram no caminho. E sabe qual é a parte mais libertadora disso tudo? Quando você finalmente entende que não tem nada a provar para ninguém. Que você não precisa da aprovação dos outros, que você não precisa esperar alguém te dar permissão para ir atrás do que você quer. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. E mesmo que você não acredite totalmente agora, você pode agir como se acreditasse. E eventualmente suas ações vão criar a convicção que você ainda não tem. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Confiança não vem antes da ação. Confiança vem depois. Você age, vê que sobreviveu, vê que conseguiu e aí sim desenvolve confiança para fazer de novo, só que melhor. Mas se você fica esperando a confiança chegar primeiro, você vai esperar para sempre. É como esperar a motivação aparecer antes de começar a treinar. Não funciona assim. Você começa a treinar e aí a motivação vem. Então para de se sabotar. Para de criar desculpas elaboradas sobre por que agora não é o momento. Para de dizer que você vai fazer quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais conhecimento. Porque a verdade é que você nunca vai ter tempo. Você tem que criar tempo. Você nunca vai ter dinheiro suficiente. Você tem que começar com o que tem. Você nunca vai saber tudo. Você tem que aprender fazendo. A vida não é um ensaio. Isso aqui não é um teste. Você tem uma chance, uma vida. E cada dia que passa é um dia que você não volta atrás. Então me responde. Você quer olhar para trás daqui a 5 anos e estar no mesmo lugar, com os mesmos medos, as mesmas desculpas? Ou você quer olhar para trás e ver o quanto você cresceu, o quanto você ousou, o quanto você se transformou? Porque a escolha é sua. Sempre foi, sempre vai ser. E não me entende mal, eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Não estou dizendo para você largar tudo e sair correndo atrás de qualquer ideia maluca sem planejamento. O que eu estou dizendo é: não confunda prudência com paralisia. Não confunda planejamento com procrastinação. Não confunda medo com intuição. Tem uma grande diferença entre pensar estrategicamente e simplesmente ter medo de agir. E você sabe quando é medo? Quando você está adiando a mesma coisa faz meses, anos. Quando você sempre encontra uma nova desculpa. Quando você diz que vai fazer, mas nunca faz. Isso não é prudência, é medo disfarçado. Agora, o que fazer com esse medo? Porque não adianta eu ficar aqui te dizendo para não ter medo. Você vai ter. E tudo bem, o segredo não é eliminar o medo. O segredo é não deixar ele ser o motorista da sua vida. Reconhece o medo, olha para ele, agradece pela preocupação e age mesmo assim. Porque no final,
Você tem duas opções. Ou você escuta a voz do medo, ou você escuta a voz do seu potencial. E só uma dessas vozes vai te levar onde você realmente quer chegar. Então hoje, agora, nesse exato momento, toma uma decisão. Escolhe uma coisa que você está adiando. Não precisa ser a maior coisa do mundo. Pode ser algo pequeno, mas escolhe e faz. Hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje, porque a mente inabalável se constrói com pequenas decisões diárias. Cada vez que você age, apesar do medo, você fortalece essa mente. Cada vez que você escolhe coragem em vez de conforto, você se torna mais forte. E com o tempo, aquela voz da sabotagem fica mais fraca. Ela não desaparece completamente, mas você aprende a não dar poder para ela. Você aprende que pensamentos são só pensamentos, que sentimentos são só sentimentos, e que você é muito maior do que qualquer um deles. Você é capaz de coisas que você nem imagina ainda. Mas você só vai descobrir isso quando parar de se sabotar e começar a agir. Quando parar de esperar permissão e começar a se dar permissão. Quando parar de duvidar e começar a experimentar. O mundo não precisa de mais uma pessoa cheia de potencial, que nunca fez nada com ele. O mundo precisa de pessoas que ousam, que tentam, que caem e levantam, que fracassam e seguem em frente. Pessoas que entendem que a única falha real é não tentar. Então, decide agora. Você vai continuar deixando sua mente sabotar suas conquistas antes mesmo de começar? Ou você vai assumir o controle, reconhecer o jogo que sua mente está jogando e jogar de volta, só que dessa vez, do seu jeito? A escolha é sua. E sempre será. Mas escolhe logo, porque o tempo não espera e a vida que você quer não vai se construir sozinha enquanto você fica aí esperando a coragem perfeita que nunca vai chegar. Age agora, antes que a voz da sabotagem te convença do contrário mais uma vez. Porque no final das contas, você não vai se arrepender das coisas que tentou e não deram certo. Você vai se arrepender das coisas que nunca tentou por medo. E esse arrependimento, acredite, é muito mais pesado do que qualquer fracasso temporário. Então sai da sua própria frente, para de ser seu maior obstáculo e deixa o mundo ver do que você realmente é capaz quando você para de se sabotar e começa a acreditar, não só com palavras, mas com ações, que você merece cada conquista que você está adiando, porque você merece. Você sempre mereceu. Agora é hora de você acreditar nisso também.